E aí, pessoal, na aula de hoje eu vou resolver exercícios com vocês. Como eu já falei para vocês no outro vídeo, eu vou tirar essa semana para estar resolvendo exercícios com vocês, tá certo? Para que vocês possam se sentir mais seguro para a avaliação contínua. Muita atenção com os exercícios que eu estou fazendo, refaçam esses exercícios em casa, tá certo? Revejam todos os esquemas de aula que eu deixei, façam as anotações dos esquemas, ou seja, transcreva esses esquemas para um papel, tá bom? Reassista os vídeos. Se ficou com dúvida, assiste de novo. Presta atenção no estilo de exercícios que eu resolvi por aqui. Eu vou trabalhar bastante nesse estilo de exercícios na avaliação. Bom, eu hoje escolhi os exercícios da página 125, porque lá na página 125 é como se a gente tivesse um apanhado geral de todo o capítulo que a gente viu sobre função quadrática, pegando até a parte de inequação quadrática, inequação do segundo grau. Então, na página 125 tem a seção gráfico da função quadrática. Dessa seção, a gente vai fazer primeiro a questão 6. A questão 6 pede para a gente construir o gráfico, e como vocês bem sabem, para a construção do gráfico, a gente precisa calcular primeiro as raízes, depois x do vértice e y do vértice. Então, vamos calcular as raízes. O a aqui é menos 2, o b é 0 e o c é 18. O b é o termo que acompanha x, não aparece aí. Delta é igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes 18. Delta é igual a 0 mais 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 18 é 144. Então, nosso delta aqui é 144. Agora que a gente tem o valor do delta, a gente vai para Bhaskara, certo? O b é 0, então menos 0, mais ou menos a raiz de 144 é 12 sobre 2 vezes a, sobre 2 vezes menos 2, é 4. x1 é 12 sobre menos 4, então x1 é igual a menos 3, e x2 é menos 12 sobre menos 4, então x2 é igual a 3 positivo. Depois que a gente acha as raízes, para fazer o gráfico, a gente ainda precisa do x do vértice, que é menos b sobre 2 vezes o a, ou seja, 0 sobre 2 vezes menos 2, importa, vai dar 0. E o y do vértice, que é menos delta sobre 4 vezes o a. Delta deu 144, menos 144 sobre 4 vezes menos 2. Menos 144 sobre menos 8 vai dar 18, positivo. Então, pronto, a gente já achou aqui tudo que a gente precisa para construir o gráfico de uma função. A gente vai traçar, então, aqui embaixo o plano cartesiano. Eu vou traçar o plano cartesiano de verde mesmo, certo? E a gente vai colocar as duas raízes que a gente encontrou, que nesse caso foram 3 positivo e 3 negativo. São as duas raízes encontradas. Então, veja só. 1, 2, 3. Está aqui a primeira raiz, vou colocar de vermelho. E 1, 2, 3. Está aqui a segunda raiz, vou colocar de vermelho também. Uma raiz é 3 e a outra é menos 3. O x do vértice é 0, tá certo? E o y do vértice é 18 positivo. Vou marcar mais ou menos aqui. E aí a gente só precisa traçar a parábola, né? Ou seja, esse é o gráfico da função, ok? Então, fica assim o esboço do gráfico da função quadrática. Vamos para o próximo exercício, o exercício 7, que também pede para a gente fazer o esboço do gráfico. Para eu ganhar, então, aqui um espaço, eu vou descer um pouco a questão 8. Na verdade, eu vou jogar a questão 10 dessa seção aqui para o outro lado. Deixa eu ver se ele seleciona para arrastar. Pronto.
Vou trazer a questão 8 para cá para que a gente possa ter um espaço bom para fazer a questão 7. Ok. Então, veja só. A questão 7, que também pede para fazer o esboço do gráfico, o nosso A nessa questão vale 1, o B vale 2 e o C vale 0. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta é igual a 4, porque isso aqui vai dar 0, eu não preciso. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de 4 é 2, sobre 2 vezes 1, 2. Então, o nosso x1 será 0 dividido por 2 é 0, porque menos 2 mais 2 dá 0. E menos 2 com menos 2 sobre 2. Tá? Menos 4 sobre 2 vai dar igual a menos 2. Então, as raízes a gente já tem. Falta a gente encontrar agora o x do vértice, que é menos b. Nesse caso é menos 2. Que nesse caso é 2, então fica menos 2 sobre 2 vezes a. A, que nesse caso vale 1. 2 vezes 1 é 2, então o x do vértice dá menos 1. E o y do vértice é menos delta, e o delta deu 4 sobre 4 vezes 1. Né? Sobre 4 vezes a, 4 vezes 1. Vai dar menos 1 também. Então, pronto, a gente tem todas as informações que a gente precisa para fazer a construção do gráfico. A gente faz o plano cartesiano. Achamos que uma raiz vale 0. Opa. Pronto. Achamos que uma raiz vale 0 e a outra raiz vale menos 2. Então, a gente vai marcar aqui as duas raízes que foram encontradas, que foi a raiz 0 e a outra raiz menos 2. Fora isso, o x do vértice é menos 1 e o y do vértice também. Então, a gente vai marcar aqui o menos 1 e aqui embaixo também o menos 1. E vai marcar o ponto referente ao par ordenado. Logo, o gráfico da nossa função ficará desse jeito aqui. Ok? Pois muito bem. Vamos para a próxima questão. A próxima questão tem uma situação, problema, que eu vou resumir ela bem rapidinho para você, tá certo? Aí na linha vermelha a gente tem a trajetória de um míssil. E na linha azul a gente tem que uma outra arma vai destruí-la, certo? O outro míssil vai ao encontro desse míssil que está indo no movimento que está em vermelho. Então você tem um míssil indo nessa direção de azul, né? Um tiro que vai interceptar o míssil que está de vermelho nesse ponto aqui, ok? Então, o que a gente tem é que de vermelho eu tenho uma função do segundo grau e de azul eu tenho uma função do primeiro grau. E ele diz que g de x é igual a kx. G de x é igual a kx. E diz que o f de x é menos x ao quadrado mais 70x. O f de x é menos x ao quadrado mais 70x. O que ele quer saber? Ele quer saber o valor desse dito k. Ora, mas se eles vão se encontrar bem aqui, é porque o x sendo 40 vale para o g e vale para o f. E eles serão iguais, ou seja, o g de x igual a f de x, quando esse x for igual a 40. Certo? Então, vamos fazer a substituição. Vamos pegar e no lugar do x, vamos colocar o 40. Então, vai ficar assim. A primeira vai ser só k vezes 40 e a segunda vai ser 40 ao quadrado, né? Porque a função é menos x ao quadrado mais 70x, ou seja, menos 40 ao quadrado menos, mais no caso, 70 vezes 40. Então, o que a gente vai ter é que k vezes 40 é igual a menos 1.600 mais 2.800. Então, 40k
Essa subtração aqui dá 1.200. Então, o K que a questão pede para encontrar vai ser 1.200 dividido por 40. Então, nesse caso aqui, o K será igual a 30, certo? É uma questão com itens. Não coloquei os itens aí, mas a questão tem item, tá certo? Você pode conferir no seu livro. E o item correto é o item B. Na questão, o item igual a 30 é o item B, ok? E a gente vai fazer mais uma questão. Essa questão que a gente vai fazer, ela é da seção que fala sobre zero da função quadrática, nessa página, né? Que os exercícios são separados por seções envolvendo os conteúdos que a gente já estudou. Essa questão 10 está na seção que trata sobre o zero da função quadrática, que no caso são as raízes da função quadrática. E a questão pede para a gente calcular o valor de K, ok? Pede para calcular o valor de K para que, primeiro, a função tenha dois zeros, duas raízes diferentes. Tem um único zero, raízes iguais, e nenhum zero, delta negativo. Então, o primeiro passo é a gente trabalhar somente com o delta. A gente sabe que para ter dois zeros, o delta tem que ser maior que zero. Para ter um zero da função, para ter uma raiz, o delta tem que ser igual a zero. E para não ter raiz, o delta tem que ser menor que zero. Então, vamos calcular o delta, vamos trabalhar com o delta. Lá na função, o A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale K. Então, a gente vai fazer o delta para esses coeficientes aí. Delta é igual a menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes K. Delta é igual a 4 menos 4K. Bom, parei aqui que eu não tenho mais o que fazer com esse delta. Para o item A, para ter dois zeros, para ter duas raízes, esse delta tem que ser maior que zero. Passando esse 4 para o outro lado, menos 4K é maior que menos 4. Multiplicando por menos 1, 4K é menor que 4. E 4 dividido por 4 é 1. O K tem que ser menor que 1 para que a equação tenha dois zeros. E para que ela tenha um único zero, aí ao invés de botar o sinal de maior, eu boto o sinal de igual. Então, 4 menos 4K é igual a zero. Logo, esse K vai ter que ser igual a 1 e não menor do que 1. E o item C pede para não ter solução. Para não ter solução, o delta tem que ser menor que zero. Mas quando eu passar o 4 para o outro lado, eu vou ter menos 4K menor que menos 4. E aí eu vou multiplicar por menos 1. Vou ter que 4K é maior que 4. E aí, para que isso aconteça, o K tem que ser maior que 4 sobre 4. Resumindo, K tem que ser maior que 1 para que a equação não tenha nenhum zero, não tenha raízes reais. Tá certo, pessoal? Então, a nossa resolução vai ficar por aqui. Vou deixar o esquema dessas questões para vocês praticarem. Vocês precisam fazer os exercícios, precisam anotar essas questões no caderno de vocês, refazer sozinho os exercícios que eu fiz com vocês. Vocês tentam fazer sozinho, depois vocês conferem no vídeo como é que se resolve os exercícios. Dê uma olhada também nos esquemas de aula que eu deixei para vocês. Tá certo, pessoal? Tchau, tchau, até a próxima aula.